Estamos de volta com o programa Sala Debate esta noite, falando sobre o legado de Nelson Mandela e também sobre as relações entre o Brasil e a África. A gente está aqui no estúdio com a Ana Lúcia Danilevich, ela que é professora do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também com Paulino de Jesus Cardoso, ele que é coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade do Estado de Santa Catarina e também representante aí da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Conosco pelo Skype teremos também o Joelzito, ele que é cineasta, está conosco falando sobre a produção cultural em alguns países africanos, sobretudo Cabo Verde e Senegal. Vamos dar uma olhada então numa reportagem que vai trazer um pouco mais de informação sobre algumas áreas de atuação entre o Brasil e países africanos. As nossas equipes tiveram a oportunidade de visitar nações como Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. O Jornal Futura produziu uma série de reportagens sobre São Tomé e Príncipe, república do continente africano com cerca de 190 mil habitantes. Um bom exemplo de parceria bem-sucedida entre o Brasil e São Tomé e Príncipe é o programa AlfaSol, voltado para o ensino de alfabetização. Antes um projeto brasileiro, o programa acaba de ser incorporado pelo governo local como política pública. Logo após a independência de Portugal, no ano de 1975, para cada 10 habitantes com mais de 15 anos, existiam 8 analfabetos. Hoje, a cada 10 pessoas, apenas 2 são-tomenses não sabem ler. Graças ao intercâmbio com o Brasil, agricultores locais passaram a cultivar alimentos pouco conhecidos da população, como maçã, mamão e goiaba, que passaram a fazer parte do cardápio escolar. O projeto capacitou também merendeiras, que não só aprenderam novas receitas, como também lições de aproveitamento integral dos alimentos. O Sala de Notícias Brasil Fronteira Leste mostra a nova face da imigração africana no Brasil. Eles são, em sua maioria, jovens de Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e buscam cursar o ensino superior no Brasil. Bom, vou trazer aí para vocês alguns comentários que surgiram pelas redes sociais. No Facebook, a Andréa Menezes fala sobre Nelson Mandela. Olha, pessoas como Mandela serão lembradas sempre. O Leonardo Acef, ele também cita: grande homem, grande ser humano e grande luta. Obrigado aí ao Leonardo e à Andréa pela participação pela rede social. Vou chamar o Joelzito. Joel, a gente estava falando aqui agora há pouco sobre a produção cultural em Senegal e também em Cabo Verde. Nós mostramos aí uma série de reportagens sobre o desenvolvimento de algumas ações em São Tomé e Príncipe e Moçambique. Nesse sentido, Joel, programas como o AlfaSol, Programa de Desenvolvimento da Alfabetização, foram incorporados como política pública em alguns desses países. Você prevê esse tipo de ação no que diz respeito ao campo da cultura, com algum desenvolvimento de política pública para Senegal, para Cabo Verde, a partir de experiência ou cooperação brasileira? Antes de falar disso, a gente tem que fazer justiça ao papel da ABC nos projetos de cooperação agrícola. Então, acho que a Ana Lúcia falou aqui, exatamente. Tem uma presença grande em vários países no desenvolvimento agrícola, no campo de pesquisa agrícola e por aí afora. É só um pequeno ponto que eu acho que era necessário. Olha, eu tenho uma relação muito estreita com Cabo Verde, uma relação um pouco menor com Angola, mas uma boa relação também com Moçambique e Senegal. O que eu percebo é o seguinte: a política do Gil de pontos de cultura, de valorização da cultura popular, foi vista com muita atenção e tem sido objeto de inspiração. Da mesma forma que as nossas políticas no campo do audiovisual, do cinema, a constituição de uma agência de cinema, agora a lei da TV paga, tudo isso tem sido acompanhado. Por exemplo, tem dois deputados em Cabo Verde, o Leão Lopes e o outro, me esqueço o nome dele agora, que estão lendo, atento a essas leis, como a lei da TV paga. Então, o Brasil é muito usado também como exemplo, como modelo. Eu acho isso muito positivo. As nossas boas experiências têm chegado à África e têm inspirado muita gente. Como produto do curso lá de Cabo Verde, do curso de pós-graduação, a primeira turma que foi formada foi o primeiro grupo, dele saiu o primeiro grupo,
que criou a primeira minissérie para a televisão cabo-verdiana, né? Olha só. Então, são essas experiências muito positivas que a gente tem. No nosso curso agora de Cabo Verde, né, nesse projeto de cooperação da Palmares com a ABC, que foi um curso intensivo, foram 5 cursos para 82 alunos, e não eram só jovens, tinha pessoas que tinham cineastas que já tinham feito 2 longas, tinham os organizadores do Festival do Senegal que estavam presentes, ou seja, eles foram a esses cursos que a gente teve. Eu dei um curso dentro desse bloco de cursos, eu dei um de direção de cinema, o músico da Vitigo deu um de trilha sonora, a Isabela Araújo, que é montadora dos meus filmes, dos filmes do Carinha Nos, deu curso de montagem, a Bisa Viana deu curso de vestuário e cenografia. Você volta para lá agora? Quando é que você volta para a África? Eu vou para Cabo Verde, agora em abril. Em abril, para desenvolver um outro curso. Mas o que eu queria chamar a atenção ao relatar isso aqui é o seguinte, é porque a África vive ainda o processo de independência da Europa, né? Até então, os cursos de cinema e a formação de cinema era feita em Portugal, era feito na França, na Bélgica, na Alemanha. Você, com exceção da África do Sul, nesses outros países não existe curso. Uma história muito recente, né? A gente estava vendo agora aí na reportagem a independência conquistada de Portugal em 1975. 75, foi ontem. Foi ontem. A independência deles, né? Tá certo, Joel. Eu vou trazer de novo o debate aqui para o estúdio, mas eu queria, antes de mais nada, te agradecer aí pelo tempo disponibilizado para a nossa equipe. É claro que são muitos assuntos, a gente está aqui tentando fazer um recorte sobre a produção cultural, mas o nosso muito obrigado pela sua paciência em conversar conosco pela internet. Uma boa sorte no seu retorno para a África, Joel. Tá bom. O Paulino e a Ana Lúcia aqui também fazem parte dos nossos agradecimentos. Obrigado, Joel. A gente tem aí também, obviamente, vendo ali as políticas públicas, você fazer de uma iniciativa, uma política pública, sobretudo em países com uma história de liberdade, de democracia recente, ainda tem toda uma estrutura atrás que precisa ser desenvolvida para que isso vire política pública, né? O passo é muito complexo ainda, né? Eu lia, não sei quem eu li recentemente, mas alguém dizia assim que não só os africanos, mas os próprios países aqui da América do Sul, assim, né, tendem a ver algumas dessas nossas políticas como algo interessante. Eu me lembro que o presidente Pepe Mujica, do Uruguai, dizia, vamos clonar o Lula e espalhá-los aí pela América. Eu creio que muito daquilo que foi desenvolvido em torno dos eixos, né, se você pensar, primeiro, crescimento econômico, né, com distribuição de renda, combate às desigualdades e, principalmente hoje, também a boa governança, esses parâmetros, me parece que a gente tem constituído, e isso tem, como diz o Zé, sendo olhado com muito carinho. Eu só queria chamar a atenção num ponto importante, né? Por que a África é importante para nós? Né? Muitos de nós temos olhar a África de forma mítica, romântica, né? Olha, nosso como muitos olham o Brasil também em algumas situações, né? O país do samba, do futebol. E hoje o que a gente percebe é o Brasil precisa da África. Ele tem necessidade da África, porque ela compõe, como não me lembro agora qual foi o pesquisador que disse que ela compõe o nosso entorno estratégico. Né? Nós não queremos passar por aquilo que passamos no Chile nos anos 70. Ou seja, não é possível você querer mudar um único num só país. Quer dizer, quando você tem os Estados Unidos como um império, né, dominante, mas isso, no seu ponto de vista, por oportunidade ou por reconhecimento? Tanto por questão de oportunidade, tanto por questão econômica. Ou seja, nós somos um país que hoje é o agronegócio, né, que sustenta aí essa nossa economia. Mas e a possibilidade de você diversificar, a possibilidade, né, a nossa pauta de exportações, mas tem um outro aspecto político importante. Ou seja, nós temos aí 192, 193 países e nós temos 53 países africanos. Ou seja, qualquer política... 54, obrigado. Ou seja, qualquer política, né, internacional e que é em espaços multilaterais
passa pelo continente africano. Foi desse modo que nós tivemos ótimo sucesso, como é o caso da FAO e como faz da direção da OMC. Nesse sentido, Ana Lúcia, no que diz respeito à relação com alguns dos 54 países africanos, qual deve ser o posicionamento do Itamaraty a partir de agora? A gente tem aí uma análise do tempo das últimas 2 décadas, da última década, tem o legado de Nelson Mandela, que ainda é muito cedo para você fazer um juízo de valor daqui para frente, mas no seu ponto de vista, o posicionamento do Itamaraty com relação ao desenvolvimento de países africanos, às negociações com países africanos, o que deve ser usado como estratégia a partir de agora? Olha, a política externa brasileira, ela vem se conformando a partir de uma visão estratégica diferenciada e muito importante, né? A África, ela emerge, sim, como um espaço estratégico para o Brasil, para a China, para a Índia, para outros países que hoje são atores importantes no ambiente africano, né? Mas muito mais do que isso, há uma mudança significativa na geografia política mundial, né? Hoje nós temos um espaço que denominamos de Sul, né? É um espaço com um potencial muito grande para o desenvolvimento. Isso que você diz é a cooperação Sul-Sul, entre países do Hemisfério Sul. Um espaço que vai se projetando a partir da cooperação Sul-Sul, né? E que acaba tendo, na verdade, um grande objetivo no que diz respeito aos seus compromissos de aproximação, que é com uma reestruturação econômica mundial e também dos valores e concepções políticas, né? Hoje, a própria ideia de cooperação, ela é muito distinta daquela que foi a cooperação Norte-Sul, né? Hoje, a ideia de cooperação se traduz também numa relação simétrica entre os países, mesmo que um deles seja o doador e o outro seja o receptor. Não hierárquica e não de um posicionamento... Exatamente. Então, Isso é fruto de um amadurecimento até da postura do Estado brasileiro em fóruns internacionais, no seu ponto de vista? Pelos recursos que o Brasil tem, pela sua projeção internacional, seu crescimento. Pelo seu crescimento e por aquilo que pode representar como uma liderança também entre esses países do Sul. Então, é importante considerar que a cooperação que o Brasil estabelece com a África, ela acontece a partir desses valores, né? Nesse sentido, pegando carona no que você acabou de falar, quer dizer, o posicionamento do Brasil em fóruns de discussão, vocês acreditam que ele pode trazer mais influência para a Europa, para a América do Norte, para trazer recurso e desenvolvimento de nações do Hemisfério Sul? Porque a gente percebe nos últimos 10, 15 anos, o Estado brasileiro com maior reconhecimento em diversas áreas. No campo da segurança pública, da saúde, do meio ambiente, o Brasil como centro de discussões. Vocês acreditam que essa expertise brasileira, recente, pode trazer retorno a curto prazo para as conversas com o continente africano? Então, minha opinião, assim, é que... Ou não? Então, eu mudaria um pouco o tom, né? No sentido seguinte, quer dizer... Hoje não, mas acho que vários estrategistas vinham pensar, mas como tem comentado a Ana, né, se tentou, mas hoje você tem uma visão, principalmente pós-Guerra Fria, né, de que você tem os Estados Unidos como potência hegemônica e em parceria com os países europeus. Né, e com os países europeus. E o que acontecia antes da gestão, principalmente a gestão do governo Lula? Basicamente, a União Europeia se unia se juntava aos Estados Unidos, eles decidiam as coisas. E, de certo modo, impunham. Isso impunham. Uma curva pode estar sendo feita, né, Paulino? O próprio Estados Unidos estava renegociando sua dívida aí, seu crédito, mas olha sinal de que também algo pode estar mudando. Né? Mas por questões muito importantes, né? Ou seja, quando o Brasil e a África do Sul, né, passaram a pensar e articular, né, junto com a Índia, né, que deu origem ao IBAS, por exemplo, fez com que esses países grandes, esses países importantes,
do eixo, digamos, sul, pudessem se colocar junto às grandes potências do norte de um outro olhar. Né? É o Brasil, junto com a África do Sul e com a Índia, que é um grande Ganhando parceiro, força. que vão articular, por exemplo, o G20. Né? E o próprio, depois, mais tarde, primeiro o IBRAS, depois até a depois própria BRICS. Rússia, Então, nesse sentido, com os BRICS, né? Justamente. Hoje, quer dizer, o que é importante? O Brasil precisa dessa articulação com a África, porque é a partir dessa articulação, desse apoio político, que o que ele discurso pode se fortalece. Com certeza. Deixa eu e trazer ele para pode se vocês tornar um país relevante, né? A gente vai mostrar agora um depoimento do ministro da Educação de Moçambique, o Augusto Johnny Luiz, ele que concluiu a sua formação acadêmica aqui no Brasil. Ele cursou licenciatura em Pedagogia e mestrado em Ciência da Educação na Universidade Federal de Santa Catarina. Ele vai aí trazer um comentário sobre as parcerias firmadas na área de educação entre o Brasil e Moçambique, após o consentimento de algumas bolsas de estudo para alunos moçambicanos. Essas bolsas estão vinculadas à formação dos professores que estão, neste momento, a trabalhar nas universidades. Porque o nosso grande programa é garantir que as nossas universidades, quer públicas, assim como privadas, comecem a ter professores com nível de mestrado e doutoramento. Os mestrados já iniciamos aqui, mas são poucos cursos também de mestrado e de doutoramento. Mas, em algum momento, temos tido essas parcerias de contato com o Ministério da Educação. Há pouco tempo estivemos na Bahia e, a partir da Unilab, a nova universidade que se abriu agora, nós aqui em Moçambique temos os cursos do ensino à distância. Existe uma cooperação, não só com o Ministério da Educação, especificamente não com o Ministério da Educação, mas com o governo brasileiro e, fundamentalmente, com a nova universidade que é a Unilab. Queria agradecer imensamente a participação do Augusto Johnny Luiz, ele que é ministro da Educação de Moçambique. Por uma questão de fuso horário, não foi possível que ele participasse ao vivo do programa, mas gentilmente ele nos concedeu esse depoimento pela internet. Um abraço, ministro, e muito obrigado pela participação. Ana, a gente percebeu que a educação, obviamente, ela vem ali com uma proposta de parcerias com maior potencialidade nesse momento. Esse é o caminho, em detrimento não de outra área, mas é um caminho significativo, promover o intercâmbio cultural entre esses países? É um caminho significativo e com muito potencial, como aquele que os outros setores de cooperação que o Brasil estabelece com a África. Sem sombra de dúvida, a cooperação na área de educação ela ganhou uma dimensão muito grande quando o Brasil estabeleceu programas como, por exemplo, o PEC, Programa Estudante Convênio, PEC-G, PEC-PG, que traz estudantes estrangeiros, né, com bolsa, enfim, né, com condições de fazer seus estudos no Brasil, né, e forma muitos africanos. Né? Então, há um aumento gradativo e significativo de estudantes africanos que vêm para o Brasil e que voltam para os seus países, então, vão ser professores universitários, vão trabalhar em diversos outros setores, enfim, mas com formação acadêmica, né, e com uma formação de qualidade. Então, esse é, sim, um caminho importante. Só que nós temos que entender que o Brasil, ao fazer isso, acaba não substituindo, ainda não, né, mas com potencial para, né, da formação que as antigas metrópoles coloniais europeias, né, desenvolvem em relação aos países africanos. Então, hoje ainda muitos africanos vão estudar nas suas antigas metrópoles, mas também muitos africanos estão escolhendo vir estudar no Brasil. O que você acha que levou a esse movimento? Porque é uma relação muito próxima, até ali de distância, para as metrópoles europeias, mas o discurso vem mudando? Exatamente, há um desgaste, mais amplo. Há um desgaste importantíssimo desses países, porque historicamente eles... A palavra seria exploração? Não, tem uma relação desigual, alguns deles continuaram numa relação neocolonial, formando elites africanas que corresponderiam aos seus interesses nos respectivos poderes dos seus países. Mas não trazem um retorno para o desenvolvimento da nação. Não trazem um retorno para o desenvolvimento da nação. E aí o Brasil muda, aí o Brasil inova. Porque o Brasil começa a formar quadros que vão atuar nos mais diferentes setores administrativos, técnicos. Ou seja, o Brasil acaba, de alguma maneira, não só colaborando com a formação desses estudantes, mas também transferindo conhecimento. Né? Para que esses países possam autonomamente se desenvolverem.
Isso é uma mudança de valor muito importante, né, que nós temos que reconhecer. É esse país preconceituoso que o colega referiu anteriormente, que hoje tem um papel importantíssimo no desenvolvimento africano. Paulino, o que nós temos aprendido com esse processo? Agora, o que nesse ponto é o que nós vamos ter concordância, né? Ou seja, a partir da direção do presidente Lula, o que você tem, né? Você tem uma política de cooperação diferente com as antigas colônias, das antigas metrópoles, porque ela é baseada em relações simétricas. Ou seja, você pensa a cooperação não como uma mera doação, mas com um foco fundamental na soberania, no desenvolvimento dos países. E para isso implica o quê? Primeiro, um investimento grande em educação, mas um reconhecimento, e isso é importante, de que o Brasil não é melhor que os países africanos, né? E que ele também tem muito a aprender com elas. Né? E que todo esse processo de transferência também tem que ter o cuidado de ter, alguns colegas meus, como o professor João Bosco, da Universidade de Fortaleza, ele diz, olha, a gente não quer, os meus colegas africanos dizem, nós não queremos cooperação, nós queremos parceria uma via de mão dupla, né? Em que todos ganhem. Nesse sentido, Paulino, vem a pergunta da Angélica Nogueira pelo Facebook. Obrigado, Angélica. A partir desse momento do intercâmbio, ela queria saber mais informações sobre o desenvolvimento da educação nos países da África. Quer dizer, depois do intercâmbio feito, o que, do ponto de vista de vocês, consegue ser consolidado pelos políticos, pelo desenvolvimento do Estado africano, das nações, para os seus processos de educação após o intercâmbio? O que vocês acham que é a ação pragmática, se é que está acontecendo neste sentido ou não? Ana Lúcia. É esse diagnóstico que eu acho que os pesquisadores têm que justamente fazer. Trazer essas respostas, quais foram os impactos, quais estão sendo os impactos nos países africanos dessa cooperação, seja ela no nível educacional, seja ela nos mais diferentes setores, saúde. Ainda é muito cedo para fazer uma análise? Eu talvez a gente precise de 10, 20 anos. O que você acha, Ana Lúcia? É muito justamente cedo? o que eu estava desenvolvendo, né? Eu acho que agora o que nós temos que começar a fazer é justamente diagnosticar os impactos disso, né? Então, com certeza nós já vamos poder visualizar alguns avanços, principalmente no que diz respeito à construção de escolas, a capacitação técnica de africanos para atuarem nos seus países, a formação de acadêmicos que vão atuar nas novas universidades africanas, a abertura e fundação de universidades para o recebimento e para o avanço do intercâmbio entre estudantes africanos, professores brasileiros e professores africanos também é importante, porque muitos professores brasileiros vão à África, né, desenvolver atividades de projetos, enfim, em torno das necessidades dos países em que estão. Então, há a possibilidade de perceber os avanços, mas esses avanços eles vão ter que ser identificados com um maior tempo, né, para que realmente a opinião possa ser formada com mais consistência, exatamente. Mas talvez quem mais tem aprendido somos nós mesmos, né? Pois é, o que o Brasil tem tido de retorno nesse sentido? Então, eu vou falar do lugar onde eu falo que é o campo da educação. Então, hoje, por exemplo, nós que atuamos, né, nesse campo de pressão com o Ministério da Educação, a gente tem visto, por exemplo, que você tem que repensar o programa PEC-G, PEC-PG. Já tem bastante tempo e ele precisa ser pensado não só na discussão de que os meninos tenham o acesso, os jovens tenham acesso à graduação, mas você tem que começar a pensar se não vale a pena você articular a graduação com a pós-graduação, porque muitos estudantes vêm ao Brasil, eles terminam a graduação e são obrigados a retornar, né? E isso desvinculado, por exemplo, da pós-graduação. Eu acho que, por exemplo, e essa é uma discussão importante. Um outro aspecto fantástico diz respeito ao trabalho de campo.
Então, ou seja, o governo já tem investido ainda pouco, né, nesse investimento para que os pesquisadores possam ir à África, mas também é muito importante que a gente possa trazer professores africanos como professores visitantes nas nossas universidades. Para quem é pesquisador, por exemplo, um outro aspecto que não tem. Há uma produção em África, né, e que a gente não tem acesso, quer dizer, a possibilidade de você trazer isso me parece... Até para ampliar o próprio conhecimento da sociedade brasileira nessas instituições. E aí há um ponto importante, quer dizer, nós temos uma sociedade que tem pelo menos metade da sua população de origem africana. E isso significa que há um universo das nossas completamente culturas... restrito, não, completamente adormecido, desplugado assim. Das suas Deixa eu trazer uma conta para africanas. você, Paulino, eu vou trazer aqui uma dica, pedir para o Pierre botar aí na tela. A Fundação Maria Cília Souto Vidigal lançou um edital para financiar ideias inovadoras que promovam boas condições para o desenvolvimento das crianças durante seus primeiros dias de vida. Então, para você que está procurando aí recurso para desenvolvimento de projetos, para a infância, para os primeiros 1000 dias de vida, fica aí a nossa dica, está aí um site da Fundação fmcsv.org.br. Você entra nesse site, a primeira convocação de propostas para o Brasil foi aberta no dia 11 de novembro desse ano e os interessados podem enviar projetos em inglês, essa é uma condição, até o dia 16 de janeiro de 2014. Então, se você está desenvolvendo algum projeto sobre cuidados com a infância, cuidados sobre os primeiros 1000 dias de vida, acesse aí o site da Fundação Maria Cília Souto Vidigal e pegue mais informações. Essa é a dica do Sala Debate de hoje. Ana Lúcia, queria agradecer imensamente a sua participação no programa de hoje e suas considerações finais sobre o âmbito da relação brasileira com algumas nações africanas. Obrigado. Em primeiro lugar, destacar que boa parte das nações africanas tem relações com o Brasil. Né? Então, evidentemente, o Brasil ele aprofundou as suas relações a partir de um conjunto de estados, principalmente os países de língua portuguesa, né, no âmbito da CPLP, e isso permitiu com que o Brasil pudesse marcar a sua presença na África de forma mais consistente. Mas o Brasil também tinha relações históricas com a África do Sul e com outros tantos países que desde cedo reconheceu, né, o processo de independência. Então, o que nós temos hoje, na verdade, é uma tardia política que revela, na verdade, uma relação que é histórica do Brasil com a África. Né? Tardia em que sentido? Porque houve muitos obstáculos para que o Brasil, de fato, entendesse o continente africano como um espaço importante de atuação, né? Na medida em que os elos eles são históricos, são profundos e foram, durante muito tempo, muito mais profundos do que mesmo com suas antigas metrópoles coloniais. Aí a gente tem que entender um pouquinho, conhecer um pouquinho mais das relações do Brasil com a África historicamente, para dimensionar o quanto é importante hoje uma política efetiva e permanente em direção à África. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Paulino de Jesus Cardoso, muito obrigado pela participação no programa de hoje. Suas considerações finais, rapidamente. Bom, primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui com a professora Ana, que eu não conhecia, o Centro de Estudos Africanos da UFRGS. É um prazer estar aqui com vocês e poder dialogar com as pessoas e dizer assim, quer dizer, esse esforço, que é um esforço desses últimos governos, ele é importante e tem dado frutos ao Brasil muito expressivos e, ao mesmo tempo, tem contribuído para tornar um mundo um pouco melhor. Agora, o nosso maior obstáculo é o desconhecimento que os brasileiros, principalmente a elite brasileira, tem da África e das suas potencialidades. Sobre esse assunto, fica aí a dica para quem não conhece tanto esse assunto, continuar assistindo o Sala Debate. O Sala Debate, ele permanece na internet. Você que está em casa pode acessar o programa pelo YouTube, pelo site do Canal Futura. É só colocar lá Sala Debate, Brasil e África. Você vai poder pesquisar as reflexões do Paulino e da Ana Lúcia no nosso programa. A gente agradece também a Joel Zito Araújo, ele que é cineasta e participou conosco pela internet, e ao Augusto Johnny Luiz, ministro da Educação de Moçambique. E a você de casa, o nosso muito obrigado pelas participações aqui pelo Facebook e pelo Twitter. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, gente. Tchau, tchau.